Voltando ao que eu estava dizendo, a falta de padrão nos sintomas é uma coisa que dificulta o diagnóstico. Boa noite, pessoal. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e idealizadora do programa Chega de Alergia. É um programa que te ensina a acabar com os sintomas de alergia do seu filho em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico de alergia alimentar. Nos grupos de mães dos quais eu faço parte, ou as mamães que eu atendo, sempre relatam da dificuldade que foi chegar no diagnóstico de alergia alimentar. Isso quando o diagnóstico, quando elas me procuram, ainda está incompleto ou errado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é uma pergunta bastante, ou melhor, é um problema bastante recorrente, que infelizmente faz parte do dia a dia da maioria das mamães que tem que lidar com alergia alimentar. E existem aí alguns fatores que facilitam, né, acontecer esse tipo de coisa. O primeiro deles é a falta de especialidade, ou melhor, de especialização por conta do profissional da área da saúde. E por que eu tô dizendo isso? Ainda que seja um médico pediatra, ou até mesmo um alergista, nutricionista, né, como eu, a alergia alimentar, por ser um assunto assim bastante complexo, embora tenha suas particularidades, a alergia alimentar, ela não exerce um padrão, ou melhor, ela não segue um padrão de sinais e sintomas para todo mundo. Então, uma mesma criança, ou melhor, duas crianças com a mesma idade, com o mesmo tipo de alergia alimentar, pode apresentar sintomas completamente diferentes. E até o tipo de combate à alergia, vamos dizer assim, que o organismo dela está produzindo, pode ser diferente de uma criança para outra. Então, para ficar mais fácil de entender, não sei se ficou um pouco confuso isso que eu falei agora, mas o que eu quero dizer com isso é que assim, podem existir crianças que têm alergia ao leite de vaca, por exemplo, que são IgE mediada, e criança que não é IgE mediada. Criança que apresenta problemas gastrointestinais, né, alterações gastrointestinais, e criança que não apresenta. Criança que apresenta alterações na pele, alterações no sistema respiratório decorrente dessa alergia alimentar, e criança que não apresenta, que apresenta somente a alteração no trato gastrointestinal. Então, é isso que eu quero dizer com a alergia, ela não segue um padrão para todo mundo, um padrão de sintoma, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma gripe, vamos pensar numa gripe, que é uma coisa assim mais fácil da gente entender. Quando a gente compara a alergia alimentar, embora a alergia alimentar não seja bem uma doença, né, ainda mais causada por um vírus, como acontece com a gripe, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer com não seguir um padrão de sintoma. Quando a gente fala de gripe, logo a gente pensa em dor de cabeça, pode ter febre ou não, coriza, nariz entupido, garganta raspando, tosse, né? A tosse pode até variar, às vezes ela é uma tosse carregada, né? Ou é uma tosse seca, mas normalmente tem presença de tosse, nariz escorrendo, dor de cabeça, fica meio prostrado, meio, né, com o corpo um pouco dolorido. Então são sintomas que, embora também possam variar de pessoa para pessoa, especialmente na intensidade, são sintomas que vão aparecer em todas as pessoas. Então fica mais fácil de diagnosticar quando trata-se de uma doença que tem um sintoma padrão, né? Segue um padrão de sintoma, ainda que sempre haja aí uma diferencinha de pessoa para pessoa, né? Porque isso tem mesmo, mas a maioria das doenças e das alterações mesmo, né? Até alterações fisiológicas no organismo, dependendo do tipo de alteração, a maioria segue um padrão de sintoma. E isso facilita muito para nós, profissionais da saúde, na hora de fazer um diagnóstico. Agora, a alergia alimentar, ela é, como eu sempre digo para vocês, uma verdadeira caixinha de surpresas. E por que ela é uma verdadeira caixinha de surpresas? Porque ela não tem padrão de sintoma. Então, como eu falei antes, eu posso ter duas crianças com a mesma alergia ao mesmo alimento, crianças da mesma idade e que podem estar respondendo a essa alergia, né, em relação a sintoma, completamente diferentes.
né? E até o tipo de alergia pode ser diferente. Pra gente relembrar, eu usei aqui como exemplo criança que é IgE mediada e não é IgE mediada. Eu vou falar para vocês essa diferença, que inclusive também faz toda a diferença na hora de fazer diagnóstico. Então a gente tem aquela alergia que a gente chama de IgE mediada, que é aquela alergia alimentar que envolve como resposta imunológica imunoglobulina E, ou IgE, né, que é a forma abreviada da gente chamar essa imunoglobulina. Essa imunoglobulina é um anticorpo específico que o organismo produz para combater aquela proteína alimentar que o organismo está entendendo como um intruso, né, causando aí a alergia alimentar. Então, quando o organismo, seja da criança, do adulto, do adolescente, enfim, independente da idade, quando o organismo responde com a produção de IgE, a gente chama de alergia IgE mediada. E aí, como ela envolve essa imunoglobulina, ela está presente no sangue. Então, neste caso, eu consigo detectar a alergia através de exames laboratoriais, que são o exame de sangue, o prick test, que é o exame de pele, né? O exame na pele, e esses exames laboratoriais, né? Que são aqueles exames que eu posso fazer no laboratório. Agora, existe também outros dois tipos de alergia. A alergia não IgE mediada, ou seja, que não envolve esta imunoglobulina, né? E aí, quando não envolve esse anticorpo, eu não consigo detectar através do exame laboratorial. Então, olha aí que coisa importante, né? Às vezes acontece esse erro aí na hora do diagnóstico. O profissional despreparado pede os exames laboratoriais e já fecha um diagnóstico só com o exame. Isso tá errado. Pode fazer parte, sim, deve, aliás, fazer parte do diagnóstico, o pedido de exame, mas o exame laboratorial sozinho, ele nunca fecha o diagnóstico. E ele não fecha o diagnóstico justamente porque existem alergias que não vão ser detectadas através desse tipo de exame, quando ela não é IgE mediada. E a gente ainda tem um terceiro tipo de alergia, que é a alergia que a gente chama de alergia mista, que são alergias que podem envolver tanto a imunoglobulina E, como algumas respostas que não trazem a produção dessa imunoglobulina. Então, são alergias ainda um pouco mais difíceis de serem diagnosticadas, né? As duas mais comuns, especialmente em bebês e crianças, desse tipo de alergia, é a esofagite eosinofílica e a dermatite atópica, né? No caso, dermatite atópica é a alergia que eu tenho. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou atópica, além de ser nutricionista, e justamente por conta disso, né, de conviver aí com esse mundo das alergias, eu decidi desenvolver o programa Chega de Alergia, né, para ajudar realmente as mamães aí que têm dificuldade, tanto no diagnóstico, no tratamento, na conduta dietética, que é super importante, porque quando se trata de alergia alimentar, o principal tratamento, a base do tratamento é a dieta, né? Então nós temos aí esses três tipos de alergia e que inclusive podem ser alergias alimentares também, que estão relacionadas, né, a algum alimento. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a falta de padrão nos sintomas é uma coisa que dificulta o diagnóstico. Então, se ele não é um profissional, né, se o profissional da saúde que está atendendo essa criança não é especializado ou não se mantém atualizado, né, ele pode cometer erros diagnósticos. Ele pode tanto fazer um diagnóstico incompleto ou insuficiente ou insuficiente, aí isso vai gerar, por sua vez, um tratamento inadequado, né? Ou ele pode fazer ao contrário. Tem alguns profissionais que eu vejo cometerem muito esse erro, porque as mamães vêm me procurar desesperadas, o que eu dou pro meu filho comer agora? Que se baseia só no exame de sangue, e às vezes pode acontecer, dependendo do tipo de alergia que a criança tem, dela apresentar IgE para um monte de coisa. Só que ela não reage a tudo aquilo que ela apresenta, o IgE no exame de sangue. Por isso que a gente precisa de várias investigações para fechar um diagnóstico de alergia alimentar e definir qual a melhor conduta de tratamento. Então tem essa primeira dificuldade, que é realmente o profissional que não se mantém atualizado ou que não é especializado. Além disso, a gente tem uma outra dificuldade,
que é o acesso a esses profissionais e até mesmo da própria mãe, a própria família desconfiar de uma alergia alimentar para procurar o profissional correto. Por quê? Porque ninguém... Mas assim, eu até hoje não atendi nenhuma mamãe, inclusive eu também sou mãe, né, de 2 meninos, e nenhum dos meus 2 pré-natais alguém falou pra mim da existência de alergia alimentar. Então, a mãe muitas vezes só vai descobrir que existe a PLV, FPAS, alergia a glúten, alergia a ovo, dermatite atópica e todos esses termos só quando ela descobre que o filho tem alergia, né? E como ela descobre que o filho tem alergia quando ela não tem nem noção e nunca ouviu falar nisso? Quando aparece um sintoma mais grave, né? Porque uma pessoa que tivesse sido orientada durante o pré-natal sobre a possibilidade, embora não seja uma coisa assim que vai acontecer na maioria das crianças, mas a possibilidade existe e os casos de alergia alimentar estão crescendo cada vez mais, seria bom que as mães, né, que nós mães fôssemos orientadas durante um pré-natal, né, para não levar aquele susto. Mas como isso não acontece, né, isso não acontece, ninguém comenta nem que existe alergia alimentar. Quando você tem uma criança, por exemplo, que tá toda hora vomitando, toda hora irritada, assim, um pouco além do que seria considerado normal. Uma criança, principalmente quando o sintoma que essa criança apresenta é sangue e muco nas fezes, que é um sintoma bastante comum quando se trata de alergia alimentar, especialmente a não IgE mediada, mas não é regra, pode acontecer também na alergia IgE mediada. Quando acontece isso e a mãe leva aquele susto, porque você imagina, né? Você tá lá trocando a fraldinha do seu bebê e de repente tem sangue naquela fralda. A gente fica desesperada. Não é verdade? Qualquer alteração, qualquer coisa, né? A gente não precisa nem ser mãe de primeira viagem para levar um susto numa situação dessa, mas quando aí o susto é maior ainda. Enfim, e aí naquele momento que a criança já apresentou esse tipo de sintoma, ou seja, ela já apresenta aí uma inflamação intestinal, ela já tá com o organismo inflamado por conta daquela reação alérgica, que a mãe desesperada pega a criança e leva onde? Num pronto atendimento, num pronto socorro, num PA infantil, e aí o médico, ainda que ele seja um especialista, coisa que também vai ser muito difícil de acontecer, porque normalmente num pronto atendimento você tem um pediatra clínico geral, né? Normalmente são os clínicos gerais, até porque, teoricamente, um diagnóstico de alergia não seria uma situação de urgência, a não ser que esteja entrando num choque anafilático. Então, mesmo que esse profissional seja um profissional especializado, ali numa consulta de emergência, que é uma consulta rápida e que não dá tempo de você investigar toda a história clínica do paciente, fica muito difícil realmente de fechar um diagnóstico de alergia, né? Então esse é o segundo ponto. O segundo ponto de dificuldade de diagnóstico de alergia é o fato da maioria das vezes as mamães, quando procuram a ajuda, né, quando a criança já está apresentando um sintoma assim mais importante, mais grave, vamos dizer assim, e muitas vezes numa consulta rápida de pronto atendimento, né, um médico que normalmente não é o médico que acompanha o seu filho, é um médico que não tem tempo ali durante um atendimento de pronto atendimento de pesquisar toda a história clínica do paciente, e como eu disse, para fechar um diagnóstico de alergia alimentar, seria necessário juntar vários fatores, não só o exame laboratorial. Muitas vezes não dá tempo nem de fazer o exame, né, num atendimento assim rápido. Então fica muito complicado, esse é o segundo complicador, né? E o terceiro é que além das alergias alimentares não apresentarem um padrão de sintoma, elas ainda apresentam sintomas que podem muito bem ser confundidos com outras doenças e vice-versa, né? Por exemplo, especialmente quando se trata de bebês recém-nascidos ou bebês no primeiro ano de vida, é comum que a criança apresente cólica, é comum que a criança apresente um certo grau de irritabilidade, é comum a criança chorar, né? É comum a criança ter alterações na evacuação, tem hora que tá com o cocô um pouquinho mais mole, tem hora que tá com o cocô um pouquinho mais duro, às vezes muda de cor, principalmente quando mama no peito. Então, tudo isso pode levar a confundir um pouco Então, assim, o profissional ele tem que ter uma sensibilidade para perceber quando se trata de uma coisa
que a gente pode considerar normal e quando tá assim acima do normal e que aí pode ser também um indicativo de alergia alimentar. Uma outra coisa também que acontece é que muitas vezes, por conta desses sintomas serem muito parecidos com os de outras alergias, ou melhor, de outras doenças, é muito fácil que o profissional pensa que é uma virose. Né? Eu ouço muitas mamães reclamando dessa mesma coisa, que procurou profissional no pronto atendimento quando viu sangue nas fezes do filho, ou quando a criança estava vomitando muito, etc, ou não estava ganhando peso, enfim, não estava querendo comer. E aí o médico que atende fala, é uma virose. Porque realmente é muito mais comum uma criança pequena ter uma virose do que ter uma alergia alimentar. Mas como eu disse, a alergia alimentar, os casos, né, de alergia alimentar estão aumentando cada vez mais, muito provavelmente por conta do estilo de vida que nós temos, né? Porque a alergia alimentar, ela é multifatorial, né? Então nós estamos aqui comentando hoje nessa live os principais fatores que dificultam um bom diagnóstico de alergia alimentar, mas além disso a gente tem que saber que a alergia alimentar ela é multifatorial. O que significa isso? Não tem um único causador, é um combinado, né? Então, o que a gente sabe que pode contribuir para que a criança desenvolva alergia alimentar? Ter nascido prematuro, porque a alergia alimentar ela está muito relacionada com a imaturidade do sistema imunológico, do sistema digestivo e do organismo da criança de um modo geral, né? Então pode ser por conta da criança ter nascido prematura, pode ser porque teve ingestão precoce de alimentos, especialmente quando se trata do leite de vaca, aquela criança que não conseguiu, não teve como ser amamentada no peito, ou que é amamentada, mas aí a mãe já resolve oferecer, sei lá, um pedacinho de queijo, um leite, aquele papo que a gente ouve, né, de a criança tá com vontade, porque a criança fica olhando, né? Gente, criança fica olhando porque tudo pra ela é novo, não quer dizer que ela tá com vontade. Criança não tem vontade de comer uma coisa que ela nunca comeu. Mas aí, principalmente os antigos, né, fica lá a avó, as tias dando palpite. Ai, dá um golinho só, ai, coitadinho, ele tá vendo você tomar esse Danone, ele tá vendo você comer aquele queijo, ele quer. E aí você lá com seu bebezinho com 1 mês, né, 60 dias, 90, vai, e resolve dar esse alimento para criança. Então, às vezes, essa exposição precoce, porque o ideal é a partir dos 5, 6 meses, dependendo do tipo de aleitamento que a criança recebe, ela tem, então, um contato precoce com essa proteína e isso pode predispor ao desenvolvimento de uma alergia alimentar. É claro que não é só isso, né? Nossa, deu um pedacinho de queijo para a criança experimentar quando ela tinha 2, 3 meses e aí ela ficou alérgica. Não. Como eu disse, é multifatorial e aí se você já tem alguns outros fatores aí, soma-se a essa situação, né, de oferecer precocemente o alimento para a criança e aí era a gotinha que faltava para transbordar o copo e aí a criança apresentar alergia alimentar. Então, a exposição precoce ao alimento, a criança ter nascido prematura, a criança que não foi amamentada ao peito, a criança que tem um histórico genético, ou seja, na família, né, principalmente os pais, pai, mãe, avó, tem já um histórico também de alergias, né? Não precisa ser necessariamente alergia alimentar, mas que tem alergia. Se for alergia alimentar, então, mais ainda, né? E também soma-se isso ao fator ambiental. O que é esse fator ambiental? É o estilo de vida realmente que a criança, tanto a criança após o nascimento, quanto durante a gestação. Então, a gente junta todos esses fatores para entender que essa criança tem maiores chances de desenvolver uma alergia alimentar, né? E aí, como que a gente descobre essas coisas numa consulta quando a mãe procurou, quando já tá desconfiando de uma alergia alimentar? O profissional tem que fazer o que a gente chama de anamnese. O que é anamnese? É fazer uma investigação, realmente, é uma entrevista, sabe? A gente dá uma de jornalista da saúde e pergunta tudo que a gente tem direito pra mãe. Então, se nasceu a termo, se nasceu antes, tipo de parto é importante também, se for parto natural, se foi cesárea, se mamou, se não mamou, o que come, o que não come, o que a mãe come se ela tá amamentando, enfim, todos os detalhes, se já apresentou algum outro tipo de doença, se já pegou virose, se não pegou, a gente tem que investigar tudo. A investigação clínica é super importante e principalmente em relação a sintomas, né? Então, quando a gente percebe que a criança tem alguns sinais clínicos,
e sintomas que podem ser indicativos de uma alergia alimentar, aí a gente, já desconfiando, vai investigar um pouquinho mais. Aí eu posso pedir o exame laboratorial, por exemplo, né, e comparar com os sinais e sintomas, lembrando que existe a alergia alimentar que não é IgE mediada, portanto não vai aparecer em exame, né, e aí nesse caso vai depender então dos sinais, né? Então eu tenho uma criança, por exemplo, que tem sinais claros de alergia alimentar, que tem uma alergia ao proteína do leite de vaca, que é a PLV. Essa criança está apresentando fezes com sangue e muco, essa criança está muito chorona, está com o abdômen distendido, né, inchado, muitos gases, né? Você vê, é visível que ela está com dor, com cólica, tá com muito refluxo, tá com algum tipo de alergia na pele ou alguma inflamaçãozinha nas vias respiratórias, né? Tá toda hora o covidinho inflamado, toda hora com a garganta inflamada. Isso já me leva a desconfiar de uma alergia alimentar se não houver outra coisa, né? Então vai perguntar pra mãe, olha, teve contato com alguém que estava gripado? Essa criança, sei lá, teve gripe recente, alguém estava doente, não tomou alguma vacina. Você começa a verificar várias coisas e nenhuma delas indicam aquele tipo de sintoma. Aí a gente já vai desconfiar da alergia alimentar. E aí eu peço um exame laboratorial, um exame de sangue, por exemplo, para ver o IgE específico para leite de vaca. E ele vem negativo. Essa criança não tem IgE negativo para leite de vaca. Eu não posso falar para essa mãe, então você tá louca, esses sintomas são coisa da sua cabeça, porque eu tô com um exame de sangue aqui na minha mão e esse exame tá me dizendo que essa criança não tem IgE, não tem, né, a imunoglobulina, o anticorpo específico de leite de vaca. Então ela não tem alergia. Eu não posso fazer isso, porque os sintomas batendo com uma alergia alimentar e tendo um exame de IgE negativo pode me indicar uma alergia alimentar não IgE mediada. Ela não aparece no exame. E aí como é que faz para eu saber? Neste caso, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de TPO, que é um teste de provocação oral. Né? Então, para abreviar, para ficar mais fácil, TPO. Esse teste de provocação oral nada mais é do que testar realmente na dieta se a criança responde ou não a proteína ou ao alimento que eu tô desconfiando que tá causando alergia nela. Então, por exemplo, voltando aí ao exemplo da PLV, eu desconfio que essa criança seja PLV, né, que tem alergia à proteína do leite de vaca. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse TPO? Eu vou pedir para a mãe excluir da dieta o leite de vaca e os derivados, né? Esperar o período, que vai aí de 2 a 4 semanas, dependendo do tipo de sintoma que a criança tem, o período para ela estabilizar esse sintoma, para ela parar de ter sintomas, e aí nós vamos novamente fazer com que a criança tenha contato com essa proteína, né? Ou seja, nós vamos provocar, por isso que chama teste de provocação oral, nós vamos provocar, né, desencadear aquele sintoma de novo, fazendo a criança ter contato com a proteína. Mas por que a gente tem que fazer isso? Para comprovar que era a mesma proteína. Só que claro que nós só vamos fazer isso se houver melhora tirando a proteína. Então eu tiro a proteína do leite de vaca por 2 a 4 semanas, vai depender aí do caso, e a criança tem uma melhora no sintoma. Opa, sinal que eu tô no caminho certo, parece que é isso mesmo. Para eu comprovar que é mesmo, eu ofereço novamente e vejo se o sintoma volta. Voltou o sintoma? É isso. Fechamos o diagnóstico, ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Porque a alergia que não é detectada em exame nenhum, eu tenho que fazer teste de provocação oral. Não tem outro jeito de eu saber se essa criança tem alergia alimentar ou não, certo? Agora, no caso das alergias mistas, que foram as que eu disse, né? Sendo que as mais comuns em crianças e bebês são a esofagite eosinofílica e a dermatite atópica, aí é um pouquinho mais difícil de fazer o diagnóstico, porque aí eu vou ter uma comprovação em exame de sangue de algumas
imunoglobulinas específicas, mas isso não significa que a criança está respondendo a todos esses alimentos. Então, assim, o ideal realmente na hora de fechar um diagnóstico é fazer essas 3 coisas: fazer uma anamnese, né, uma investigação, uma entrevista, conhecer toda a história clínica da criança, né, do paciente. Pedir um exame laboratorial, né, se for o caso, principalmente quando eu estou desconfiando de uma alergia que seja IgE mediada, e fazer o TPO seria o ideal. Porém, o TPO pode ser um pouquinho complicado na prática clínica, porque o TPO exige tempo, exige que a mãe e a família colaborem, né? Especialmente quando é um TPO que vai ser realizado a domicílio, porque dependendo da alergia pode ser feito dessa forma. De um modo geral, a gente vai pedir para fazer o TPO no laboratório, num hospital, né, sob a presença, né, sob a supervisão de um médico, de um profissional da saúde. Aí fica mais fácil. Agora, quando é um TPO que tem que ser feito em casa, que pode, né, ser feito em casa, a domicílio, a gente depende também da colaboração da mãe, da família, que às vezes vem falar, não encostou no leite. E às vezes deu uma escapadinha. E também demanda tempo, né? Tem que aí ter o contato com o alérgeno, esperar um X de horas, voltar depois de 24 horas para reavaliar. Então, ele é um teste um pouco mais demorado, demanda tempo, eu tenho que ter um espaço apropriado para isso. E talvez por isso é um teste que acaba sendo negligenciado, embora seja o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar. O que significa esse padrão ouro? É o melhor teste, né? O melhor jeito que tem de descobrir uma alergia alimentar. É você, de fato, oferecer o alimento, ver a reação, tirar o alimento, ver a reação, né? Porque assim você tem certeza. Porque, como eu disse, não é toda alergia que vai aparecer num exame laboratorial. E tem um outro detalhe super importante e que, assim, quando a gente fala em alergia alimentar e dieta de restrição, né, ou seja, a dieta onde eu excluo, onde eu tiro totalmente o alimento que está causando alergia, a gente tem aí um outro erro muito comum, neste caso não no diagnóstico, mas no tratamento proposto pelo profissional, que é orientar a mãe e a família somente em relação à exclusão do alimento. O que você vai tirar? Você vai tirar isso, ou vai tirar tudo que tem isso, vai tirar o leite, vai tirar os derivados e ponto. Mas a maioria não orienta essa mãe, essa família, sobre o que deve incluir nessa dieta para substituir aquilo que foi retirado. E isso já é um fator que pode favorecer, né, pode ajudar a criança a ter um déficit de crescimento, de ganho de peso. Vai ser aquela criança que acaba não ganhando peso, não crescendo como deveria, né, quando não há essa orientação. Agora, vocês imaginem quando acontece um diagnóstico errado, mas só que não errado como quem fez o diagnóstico incompleto e aí não faz o tratamento certo, mas ao contrário, aquele diagnóstico onde se superestima, né, a alergia, supervaloriza a alergia e acaba orientando a retirada de alimentos que não precisavam ser retirados. Aí a chance de desenvolver esse déficit nutricional, de crescimento e de ganho de peso é muito maior. Então esse é um outro cuidado que um bom profissional da saúde deve ter na hora de fazer o diagnóstico de alergia alimentar. Então, às vezes, eu já peguei vários casos de mães desesperadas que me procuram, meu Deus, eu não sei o que eu dou pro meu filho comer, o médico falou pra eu procurar uma nutricionista. Pena que a maioria procura nutricionista só nessa hora, né? Porque se tratando de alergia alimentar, devia no mínimo procurar junto com o alergista, no mínimo. Mas eu sei que na prática muitas vezes acaba acontecendo isso, da mãe procurar um nutricionista, e a maioria nem é especializada em alergia alimentar, mas procurar um nutricionista para orientação quanto à dieta quando o negócio tá crítico, né? Quando a coisa já tá pegando fogo, literalmente. Então tem muita mãe que me procura desesperada. Ai, doutora, o médico pediu um exame, no exame deu que meu filho tem alergia a leite, alergia a ovo, alergia a glúten, alergia a coco, alergia a arroz, alergia a banana, alergia a tomate, alergia 10 coisas diferentes. E aí essa mãe, óbvio, né, gente, tá desesperada porque não sabe nem o que dá pra criança comer. E aí vai tirando. Não pode comer tomate, não pode comer banana, não pode comer pão, não pode comer bolacha, não pode comer arroz, não pode.
Resultado, a criança tem déficit de crescimento, déficit de ganho de peso, déficit do desenvolvimento de um modo geral, às vezes tem atraso na introdução alimentar, dependendo da idade da criança. Se a mãe tá amamentando, ela começa a perder peso, começa a ficar doente, aí ela desiste de amamentar, enfim. Um problemão, né? Um problemão que poderia ter sido evitado, porque, como eu disse, é errado se basear somente no exame de sangue para fechar um diagnóstico. Porque, como eu disse, nem toda alergia vai aparecer no exame de sangue. E, às vezes, aparecem alergias, ou melhor, aparece IgE específico para alimentos que, na verdade, a criança não reage. Então pode aparecer, por exemplo, ali que a criança tem alergia a todos esses alimentos que eu falei. Tem alergia de coco, alergia de arroz, alergia de soja, alergia de leite, alergia de... Só que na realidade, na prática, no dia a dia, ela só tem sintoma quando ela ingere o leite de vaca. Então eu não preciso tirar tudo aquilo que apareceu no exame de sangue, eu só vou tirar o que realmente está causando alergia na criança. Como que eu vou saber o que é que realmente está causando alergia na criança? Da mesma forma que eu vou fechar um diagnóstico de alergia, fazendo aí a anamnese, né, conhecendo toda a história clínica e de sintomas e tudo mais da criança. Com o exame de sangue, sim, eu posso de repente começar a fazer um teste de provocação oral com os alimentos que deram IgE mais alto, né? E fazendo o teste de provocação oral. Porque se eu faço isso, tiro tudo que aparece lá no exame de sangue, é isso que vai acontecer. A mãe não sabe nem o que dá para essa criança. Porque não pode, tira. É claro que existem as crianças que são multialérgicas, ou seja, que são realmente, né, que são de fato alérgicas a mais de um alimento. Às vezes 3, 4, 5 alimentos existe, embora seja assim bem mais raro, né? Dentro da raridade da alergia é mais raro ainda uma criança que seja multialérgica, mas existe. E aí, nesse caso, de fato, nós vamos ter que tirar, não tem outro jeito, pelo menos até ela desenvolver uma tolerância oral. Aí, nesse caso, pode ser necessário, e provavelmente será necessário, o uso de suplementação, né? E quem vai definir essa suplementação? O nutricionista. Porque daí, se você deixar a criança com esse déficit nutricional, né, que a gente fala, que é quando tá faltando nutrientes, energia, macronutrientes, micronutrientes, falta tudo, né? Quando acontece isso, a gente tem que avaliar bem, reavaliar essa criança com periodicidade, né? Ou seja, a cada 6 meses, no máximo, do máximo 1 ano, o ideal é a cada 6 meses, para verificar se essa criança continua mantendo esse déficit e tal, e entrar com suplementação antes que ela atinja um déficit importante de crescimento. Porque quando é só de peso, a criança não tá ganhando peso, mas ela está crescendo, adequar o peso fica muito mais fácil do que quando a criança, além de tudo, não está crescendo. Porque dependendo da idade da criança, pode ser irreversível, né, esse crescimento. Ainda que eu recupere a curva de crescimento, recupere a nutrição dessa criança, ela vai continuar sempre um pouquinho abaixo. Mas isso vai depender muito da idade, tá? Normalmente já tá chegando aí num grau de desnutrição para acontecer isso da criança não ganhar nem crescer, né? Então aí é uma criança que está assim gravemente desnutrida, né? Que não tá realmente recebendo tudo que ela precisa. Então assim, todos esses fatores, né? E eu tô contando tudo isso para vocês, mamães aqui que me seguem, porque eu quero que vocês fiquem atentas na hora de receber o diagnóstico do médico, porque eu já vi muitas mamães e eu sei que a grande maioria de vocês confia de olhos fechados no médico, e eu não estou dizendo para não confiar no médico, não é isso. Eu tô generalizando, né, porque infelizmente existem realmente profissionais que não estão preparados, mas é claro que o seu médico pode estar muitíssimo preparado, então eu não tô dizendo que é o caso do seu, né, eu tô generalizando realmente para que vocês fiquem atentas, porque se acontecer isso, do médico que manda você tirar 10, 12, 15 alimentos da dieta do seu filho, não te orienta a procurar um nutricionista, não te fala sobre suplementação, fecha o diagnóstico, você procura ele falando, ai doutor, tô achando que meu filho tem alergia alimentar, e ele só pede o exame e ali ele já fecha o diagnóstico, fala, não, aqui no exame deu isso, é isso. Você deve desconfiar desse diagnóstico e procurar uma segunda ou talvez até uma terceira opinião. Porque, gente, isso é tão importante porque quanto mais tarde você identificar essa alergia e mais tarde, como consequência, começar a fazer o tratamento,
mais demorada vai ser a recuperação. E pode acontecer isso que eu falei, da criança chegar a ter até um déficit de crescimento. E aí isso fica irreversível, né? Fica difícil da gente realmente conseguir recuperar esse crescimento. Quando é do peso, fica mais fácil. Então, fiquem atentas ao diagnóstico que o médico faz, ao tratamento que ele está prescrevendo. E o teste de provocação oral, ele não é importante só no diagnóstico, ele é importante também para verificar o desenvolvimento de tolerância, né? Ou seja, a criança que tem alergia, principalmente bebês com APLV ou alergia a ovo, são duas situações, né? Principalmente esses dois casos, é muito comum que a criança desenvolva tolerância oral com o tempo, né? Então basta você fazer o tratamento direitinho, estabilizar os sintomas, curar aquela inflamação intestinal e tudo mais, a criança tem uma tendência muito grande a desenvolver a tolerância oral, ou seja, significa que ela não vai ser alérgica pro resto da vida. Olha que coisa maravilhosa. O organismo vai aprender, né, através do tratamento, conforme vai amadurecendo o organismo, o sistema digestivo, o sistema imunológico e tudo mais, o organismo vai aprender a não identificar mais a proteína do ovo ou do leite de vaca como um intruso e aí não vai mais ter reações alérgicas. Então a criança passa a ter tolerância oral. Como que a gente sabe se a criança já tem intolerância oral? Fazendo teste de provocação oral. O ideal é que a gente faça aí a cada 6 meses, mas fica também a critério do médico que acompanha a criança, tá? Mas a cada 6 meses, quando a criança tá em tratamento, já teve o diagnóstico correto e tá fazendo tratamento, a cada 6 meses a gente pode e deve fazer o TPO para verificar a tolerância oral. Então, ainda que não faça parte do diagnóstico, vai fazer parte do tratamento e para verificar se a criança já tá aí de alta dessa alergia, ela já não é mais alérgica.